Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio da Palavra do Evangelho. Hoje nós iremos continuar aquilo que começamos no episódio passado e eu irei falar hoje sobre a direção do Espírito Santo, como que ele é tão importante na nossa vida cristã. Eu me chamo Aimee e eu apresento esse podcast desde o ano de 2021, em que ele foi criado. A Palavra do Evangelho tem como objetivo propagar as boas novas de salvação e te ajudar na sua caminhada em seu dia a dia com Jesus. Eu espero que você goste e seja edificado por esse conteúdo. Eu vou começar lendo lá em João, no capítulo 14, no versículo 26, que diz assim: Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Então essas palavras aqui foram ditas por Jesus. Ele já estava antecipando aos discípulos que ele haveria que ser morto, que ele ressuscitaria e que quando ele subisse o Espírito Santo seria enviado. Ou seja, que os apóstolos, que os discípulos, que a igreja primitiva não ficaria sozinha, mas eles seriam liderados e direcionados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, desde os primórdios, desde quando Jesus subiu, até mesmo antes disso, ele vem nos ajudando, ele vem ajudando os filhos de Deus nessa caminhada, que é a santificação. E o que Jesus nos diz, que é que ele será chamado de conselheiro, o Espírito Santo é o conselheiro, porque é ele que nos aconselha, é ele que nos direciona. E uma das funções dele, dos papéis dele, é nos ensinar todas as coisas. Deus, ele sabe que nós não sabemos de tudo e que nós, se não for pela misericórdia, pela graça dele, nós realmente iremos fracassar. E é por isso que ele enviou o Espírito Santo, que irá nos ensinar, que irá nos instruir. Realmente, e aqui ele ainda diz, ele vai além, ele fala, e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Ele estará presente. Se nós temos o Espírito Santo habitando em nós, certamente ele vai nos trazer à memória, vai trazer ao nosso coração todas as palavras de Cristo. E isso para que a gente continue andando segundo a vontade, segundo a palavra de Deus. Igual o Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 14, que diz assim: Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então, Timóteo só conseguiria guardar aquilo que foi confiado a ele, a palavra de Cristo, o amor de Cristo, a fé, por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda a guardar, a reter realmente os ensinamentos de Jesus em nosso coração. É claro que nós também temos que fazer a nossa parte, que é estarmos diariamente diante da presença de Deus. Mas o Espírito Santo, ele nos auxilia pela sua graça, pela sua misericórdia. O que seríamos de nós cristãos sem o auxílio do Espírito Santo? O que seríamos de nós, de eu e de você, se não fosse o Espírito Santo para nos lembrar do que é certo e do que é errado? Se não fosse o Espírito Santo para ter misericórdia de nós e interceder ao Pai por nossas vidas? Então o Espírito Santo na salvação, e não apenas na salvação, mas na santificação, em todo o processo da vida cristã, a presença dele é essencial. E nós só podemos ter comunhão com Deus através dele. Porque somente ele sabe e conhece o que se passa no coração do Senhor. Então, quando Deus nos revela, como eu disse no episódio 66, quando Deus decide revelar um dos seus segredos, fazer com que nós conhecemos a sua aliança, ele faz isso através do Espírito Santo. É o Espírito Santo com quem nós podemos conversar, é a ele que nós oramos. Entende? Então, ele faz parte da Trindade. Muitas vezes nós lembramos dele lá no último lugar, porque é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas isso não significa que o papel dele é o de menor importância. Muito pelo contrário, ele tem tanta importância quanto Jesus e Deus. A Trindade, ela é completamente harmônica. Eles são 3 em 1. E isso eu acho lindo demais. Lindo mesmo. Como que Deus, Filho e Espírito Santo trabalham de uma maneira uniforme, de uma maneira, cada um tem o seu papel e eles 3 formam um.
E algo que me ajudou muito a entender a Trindade, porque eu ficava completamente confusa no início. Eu pensava, como é possível, né? Mas algo que me ajudou muito foi uma frase de John Wesley, que diz assim: diga-me como pode haver 3 velas neste recinto e apenas uma luz, e então eu lhe explicarei a Trindade. Então, isso, pensar assim, dessa maneira, né, de que os 3 formam uma só luz, como se fossem 3 velas, e eles formassem uma só luz, me ajudou muito, muito nessa compreensão. Mas voltando ao Espírito Santo, lá em 1 João, no capítulo 2, do versículo 27, também diz: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Então, a gente pode ver aqui que a vida cristã só se dá por meio do Espírito Santo e pela nossa permanência em Cristo, né? Se nós não permanecermos em Cristo, não há como nós querermos ter uma vida devocional com Deus, uma vida de sucesso com Deus, uma vida próspera. Não há como. Então, o Espírito Santo, a presença dele, a unção dele é essencial na nossa vida cristã. Eu gostaria de que você lembrasse agora, assim, momentos em que você recebeu um livramento ou você foi guardado de pecar por causa do Espírito Santo, daquilo que ele trouxe ao seu coração. Entende? E o Espírito Santo, ele nos ensina acerca de todas as coisas. É ele que nos direciona nessa vida cristã. É ele que inspirou a Bíblia a ser escrita e é na presença dele também que nós a lemos e recebemos a revelação de Deus. E para finalizar, gostaria de ler em Efésios 4, no versículo 30, que diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele é tão importante que ele é o selo da redenção. Ele é a confirmação. Ele é quem testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele é como se fosse a aliança, a certeza de que nós iremos subir aos céus quando Cristo retornar. E é por isso que Paulo nos diz em Efésios, para nós não entristecermos ao Espírito Santo. Então, eu espero que com esse episódio você tenha sido edificado e levado a refletir na importância que o Espírito Santo tem e como que nós precisamos nos realmente buscar ele de uma maneira muito mais intensa e nos atentarmos àquilo que ele quer falar. E nem sempre será algo bom para nós, nem sempre será, na verdade, bom sempre será, mas nunca será algo que nós queremos ouvir, algo que nos dá prazer ao ouvir. Mas a palavra de Deus diz que Deus repreende aqueles a quem ele ama. Então, que nós não venhamos desprezar a voz do Espírito Santo, mas que nós venhamos cada vez mais ter sede e fome de estarmos conectados a Ele e sensíveis à sua voz. Não se esquece de seguir a gente lá no Instagram, @palavradoevangelho_. O link tá aqui embaixo. Muito obrigada por ter me escutado até aqui. Não se esqueça de compartilhar esse episódio com mais alguém, levar o Evangelho mais longe. E até a próxima segunda-feira, até o próximo episódio.